Olá, hoje é o Dia do Professor e o Panorama aproveita a data para falar sobre os novos papéis deste profissional. Ele está preparado para lidar com alunos mais questionadores? Como deve ser a formação na era digital? Quais habilidades ele deve ter? E o que fazer para que os jovens abracem essa carreira? Foi-se o tempo em que cultuar a carreira de professor era uma herança deixada de pai para filho. Desejando um futuro mais promissor para o Henrique, a professora Maria Madalena fez de tudo para que ele não seguisse seu ofício. Eu falei, filho, mas não é por nada, é por causa da questão da violência, tal, né, nas escolas. Aí ele falou assim, mãe, então eu vou fazer uma tentativa, uma arquitetura, tal. Aí eu fiquei contente, tal. Mas ele foi, aí voltou e falou, não, mãe, eu já comecei a ver que não tem nada a ver, eu quero realmente ser professor. Ele se jogou, né? Henrique mergulhou de fato na profissão. Fez faculdade, se especializou e dá aulas de literatura. Tá feliz da vida. O que eu quero, né, é estar dentro da sala de aula para formar a opinião dessas pessoas, formar um novo cidadão ali. Henrique está longe de ser a maioria. A vontade de ser professor é uma realidade que aos poucos vem perdendo força, pelo menos entre os jovens. Ninguém fala que professor não é uma figura importante, então tem um discurso idealizado, inclusive, sobre a docência, né? Que é a profissão mais bonita, mais nobre. Ao mesmo tempo, você tem condições de trabalho, indisciplina, baixos salários que contradizem esta informação. A sociedade lida o dia inteiro com essa contradição e nós, professores, também. Hoje a gente recebe a pedagoga Ana Helena Altenfelder, presidente do Conselho do SEMPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. O professor de artes, Mauro Rosa, um dos vencedores do Prêmio Educador Nota 10 deste ano, e o também professor Miguel Thompson, diretor do Instituto Singularidades. E você também está convidado a participar da nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter com a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada, professores, pela presença aqui hoje com a gente. Parabéns por esse dia. Obrigado. Começar aí aproveitando, então, o Dia do Professor. O que temos a comemorar, Ana? Bom, eu acho que nós temos muito a comemorar, né? Primeiro, nós temos no ensino básico 2,2 milhões de professores no Brasil. Então, nós temos a comemorar a atividade de todos eles, o empenho, o compromisso, a dedicação. São muitos os professores diferentes. A gente tem que pensar, quando a gente fala em professores, nós falamos no plural, porque nós temos o professor que atua aqui em São Paulo, numa escola central. Nós temos um professor que atua nas comunidades ribeirinhas, como um colega do Mauro que ganhou o prêmio também, foi premiado. Professores que atuam em pequenas cidades, enfim, é muito diverso. Que educam crianças, que educam adolescentes, que educam adultos, não é? Né? Então, acho que essa enorme diversidade que traz desafios diferentes, condições de trabalho diferentes, a gente precisa sempre pensar nessa enorme variedade, mas todos eles têm aí o seu ofício de ensinar, de promover o desenvolvimento dos seus alunos, o comprometimento num dia a dia que nem sempre é fácil. Então, é isso que nós temos que comemorar. Sem dúvida, Mauro. A reportagem mostra aí que vocês vivem com essa contradição. Sim, existem os problemas, não é? E existe também o motivo de ser professor. Eu acho que você se reconheceu um pouco naquilo também, não é verdade? Sim, sim. Fico muito feliz que ainda nós tenhamos jovens aí que queiram vir para a área do magistério, né? Mesmo com todos os intempéries que a gente sabe que a carreira traz, né, e que a gente lida no dia a dia, mas que é uma carreira muito bonita, né, e que a gente tem que cada vez mais valorizar e tentar trazer esses jovens para mostrar para eles que isso é bonito e quanto isso é importante na nossa sociedade, né? Sim. Professor Miguel. Eu acho que o professor é um agente muito importante na sociedade do conhecimento. Hoje, o principal ativo das nações é o conhecimento, a economia criativa. E nesse mundo difícil e complexo, quem que faz a transposição, quem faz a tradução do que está acontecendo no mundo, né? É o professor, né? Então, eu sou muito otimista cada vez mais, porque as informações têm que ser transformadas em conhecimento. E quem interpreta esse mundo, quem ajuda a interpretar esse mundo é o professor. Então, eu imagino cada vez
mais que a gente vai ser o centro, né? As políticas que vinham vindo, o Plano Nacional de Educação já apontava para melhoria salarial, a gente teve uma melhoria salarial, evidentemente está muito abaixo ainda, mas a gente quer que continue esses processos. Então, há um olhar da sociedade para o professor e nessa sociedade do conhecimento a gente tem mais a saber que a gente é o centro dessa sociedade, dessa interpretação do mundo. Né? A nossa enquete de hoje, no que é mais importante investir para valorizar o professor? Então aparece ali salário, formação, recursos tecnológicos ou cursos de atualização? Eu sei que são muitas as questões aí. Qual que deve ser a prioridade? Olha, eu acho que, na verdade, é importante ressaltar que quando a gente pensa a questão, não só do professor, mas a questão da educação, o fenômeno da educação, a gente tem que fugir da tentação de achar um fator. A gente sempre tem que pensar na articulação de vários fatores, né? E isso é difícil. Isso é difícil tanto do ponto de vista da análise, quanto do desenvolvimento da política pública. Mas muitas vezes um investimento, por exemplo, só no salário, sem investir na formação, ou só na formação, sem dar condição de trabalho e salário, você pode perder um esforço. Mas, sem dúvida nenhuma, eu vou focar aqui a questão, sem valorizar, a questão da formação, ela é fundamental. Eu acho que nós temos no Brasil um desafio enorme na formação, tanto na inicial quanto na continuada. O aumento de vagas, né? Nós fizemos um esforço nos últimos 30 anos, 40 anos, de colocar todas as nossas crianças na escola. Isso trouxe uma necessidade de aumento de vagas e trouxe uma precarização da formação. Inicial, principalmente. Então, o professor chega na sala de aula sem os recursos necessários para fazer frente aos enormes desafios. Então, a formação, como condição de trabalho, inclusive, ela é importante. Nós temos um desafio de pensar nessa direção. Mauro, você recebeu este ano o Prêmio Educador Nota 10, que é uma iniciativa da Fundação Vitor Tivita, que reconhece justamente o trabalho de professores da educação infantil ao ensino médio e também coordenadores pedagógicos, gestores escolares, escolas públicas e privadas de todo o país. Já te dei parabéns, né, pelo prêmio. O que você acha que explica essa conquista? Então, eu acredito mesmo que pela forma de como o trabalho como um todo foi desenvolvido, né? A gente fala muito da questão, por exemplo, do protagonismo do aluno, né, do ensino integral, né? E eu acho que esses fatores foram fatores importantes dentro do trabalho que eu desenvolvi, né? Então, o protagonismo do educando, por exemplo, na escola onde eu atuei e executei esse trabalho, eles participaram ativamente desde da etapa inicial do processo de desenvolvimento do trabalho, né? Na verdade, o trabalho nasceu de uma problemática gerada por eles, trazida por eles, vivida por eles na sociedade, né? E quando ele traz esse assunto e esse assunto ele se torna ali algo para ser debatido dentro da escola, né? A gente já está promovendo esse protagonismo, né? Trazendo esse educando para pensar sobre aquilo que é importante que seja trabalhado e desenvolvido dentro da sala de aula. E aí, volto, né, à questão do ensino integral, por exemplo. A gente tenta trabalhar, nós professores nessa unidade e, como um todo, tentamos trabalhar de forma articulada, juntos, pensando no desenvolvimento integral desse educando, para que ele use isso de fato na sociedade, quando ele sai das portas da escola, né? Que esse conhecimento ele não fica preso ali só dentro daquele espaço escolar, mas que ele vai ser utilizado fora dos muros. Professor, esse reconhecimento é importante no sentido de que bons exemplos, boas iniciativas individuais, assim, elas contagiam os colegas no entorno? É super importante. O Mauro está falando aqui de uma ação sistêmica, né? Não é só o professor, mas é a comunidade escolar, possivelmente os dirigentes o apoiaram. Então, essa boa onda que a gente está envolvido vai contaminando a sociedade, né? E é evidente que a gente precisa
de profissionais muito bem formados, porque cada vez mais eu acho que ser professor é quase como mandar alguém para a lua. O conhecimento que você precisa é muito complexo, né? Então, o Mauro é super bem preparado, já articulando com a sociedade e a sociedade vendo ele em ação. Então, uma das coisas importantes que o professor tem que fazer, como o Paulo Freire falava, a gente tem que ir para a sociedade, né? A gente tem que fazer a transformação da sociedade e também sair das salas de aula, porque quanto mais eles verem um professor em ação, a sociedade vê um professor em ação, mais ele percebe a complexidade e mais valoriza. Então, essa ideia de ir para a sociedade como agente é fundamental. Antes de passar para você, Ana, eu vou ler aqui alguns comentários, né? O Emerson Tirabassi. Os professores são os verdadeiros ídolos da nação. Gratidão e reconhecimento sempre. O Lavoisier Castro. O mais importante é resgatar a autoridade do professor, ele está dizendo aqui. O Marcos Roberto Sá, aquela pergunta ali, investir em que? Ele diz, sem dúvida, investir na formação, mesmo porque, como está, o professor tem mais capacidade de pleitear um salário melhor. Mas, desculpa, posso? Claro. A gente precisa questionar um pouquinho o que seria, de repente, essa autoridade dentro da sala de aula, né? Porque é um erro a gente pensar que a gente tem que ter ali alunos domesticados, um atrás do outro, quietinho, olhando para frente. O que é essa autoridade dentro da sala de aula? Eu acredito sim que a gente precisa trabalhar no sentido de uma valorização desse profissional para que ele seja visto, de fato, como um espelho bom para a sociedade. Mas não no sentido de ele falar e todos têm que ficar quietinhos. Essa escola tradicional, no meu ponto de vista, ela já acabou. A gente precisa, na verdade... A gente costuma dizer que o ensino está mais horizontal, não é isso? Exatamente. Menos vertical. E é exatamente nessa linha que eu acredito e eu trabalho, né? Eu acredito que a gente tem que ser horizontal e valorizar o educando e os conhecimentos que ele traz, né? E tem que ser uma educação dialógica, né? Ela não pode ser vertical. Eu não posso chegar para ensinar. O meu educando, ele traz diversos conhecimentos, né? E especialmente pensando nos meus educandos, que são de educação de jovens e adultos, né? Eles trazem diversos conhecimentos e que eu tenho que aproveitar isso dentro da sala de aula. E isso tem, de alguma forma, que está na formação também do professor, não é, Ana? Sem dúvida, sem dúvida. Isso está na formação do professor. A formação do professor, ela é composta não só do que ensinar, né? É importante que o professor conheça profundamente o objeto de conhecimento, da sua área de conhecimento, mas o como ensinar. E o como ensinar, ele passa pelas metodologias, estratégias, mas ele passa também pelas relações interpessoais que se estabelecem na sala de aula. E esta autoridade, ela vem, deixa saber, mas ela significa uma interação onde existe respeito, né? Onde existe possibilidade de troca, mas não necessariamente, ou não obrigatoriamente, e não devemos confundir com alunos que estão lá sentados sem nenhuma participação. Até porque, dessa forma, não se dá um verdadeiro processo de ensino-aprendizagem. Sobre essa questão que vocês estão comentando aí, que o aluno traz muitas questões, tem um trecho de um vídeo, está na manga aí para nós mostrarmos, que é o Educa Nota 10 aí, que é um trechinho que mostra o trabalho do Mauro. E a questão dos questionamentos mesmo que os alunos do Mauro levaram para a sala de aula, que inspiraram, não é? Você justamente para... Com certeza. Fazer esse projeto. Vamos ver aí esse trechinho? Como os gays lidam com preconceito hoje em dia? Eu acho que essa é uma boa questão, né, pessoal, para a gente levar para a pesquisa. Por que a sociedade fecha as portas para ex-presidiários? E o que diz a Lei Maria da Penha? Tá, e é um trecho, né, do trabalho do Mauro que mostra esses questionamentos, não é? O professor tem que estar preparado para esse tipo de enfrentamento, não é? Isso, e essa formação, na formação inicial é que a gente tem que ter um grande desafio, porque quando o aluno chega, ele tem ainda a concepção desse professor que está lá na frente e passa a informação, né? Então, as formações iniciais, elas têm que romper com esse modelo, né? E cada vez mais fazer com que o professor seja, de fato, um agente mediador. E uma das coisas interessantes que está acontecendo nos novos tempos, que até a palavra professor está sofrendo uma nova ressignificação. Então, é mentor,
é curador, é coaching. Por quê? Porque, de fato, a profissionalidade está sofrendo uma mudança e não pode ser mais aquele modelo tradicional, como o Mauro disse. Quer dizer, movimentar esse tipo de conhecimento da comunidade, esses questionamentos, exige um professor diferente, né? Para que a gente seja mais comunitário, para que a gente seja uma liderança de autoridade, mas não autoritária, né? Uma liderança do diálogo, um organizador dos desejos dos jovens, né? Então, eu achei perfeito o que você falou, Mauro, porque tem a ver com tudo isso. E na formação inicial, então, as faculdades têm que, cada vez mais, tentar romper esse modelo e dar um novo exemplo de docência. E é muito complicado, às vezes, a gente trabalhar com essa linha, né, dialógica, você trabalhar com o que o outro traz. Né? Complicado no sentido de que você tem que estar aberto, você tem que estar com o seu ouvido atento, você tem que ser mais sensível nesse sentido. E muitas vezes eu me coloco nessa posição, a gente vem com um conteúdo, né, com aquela aula programada, olha, hoje eu vou trabalhar isso daqui. E aí surge um questionamento como esse, como a gente viu no vídeo, a gente não pode ficar inerte frente a isso, a gente não pode ficar parado. Né? Então, essa resposta ela tem que aparecer. Então, às vezes, eu tenho que deixar de lado aquilo que eu já tinha planejado e já estava traçado para começar a trabalhar uma outra coisa decorrente disso. Uma questão que passa por todas as disciplinas é a escuta também, não é? Sem dúvida. Porque, na verdade, para que tudo isso, né? Do que nós estamos dizendo, por que o professor hoje precisa ter essa formação e o Mauro está trazendo os desafios da sala de aula também, né? E ele faz isso brilhantemente. Eu tive a oportunidade de ler e analisar o trabalho dele. Porque é para o aluno aprender e se desenvolver, né? Porque nós estamos falando de alunos, crianças, adolescentes, jovens, né? e adultos que estão imersos no mundo de hoje, não em outro mundo, na cultura digital, neste mundo com contradições, né? Que tem esta realidade. Então, nós não podemos imaginar que nós estamos ensinando crianças como há 50, 60 anos atrás. Não, nós estamos ensinando essas crianças que moram neste mundo. Então, se queremos mesmo que eles aprendam e queremos mesmo que eles se desenvolvam, é necessário uma outra forma. A atividade docente hoje tem outros desafios. E é fundamental o papel do professor. Então, nós vamos abandonar essa ideia de que apenas a transmissão de conhecimentos ela resolve. Se queremos um país mais justo, mais sustentável e mais desenvolvido, inclusive, economicamente. Eu só queria fazer uma observação, Lelê, que a tua família hoje é dialógica, não existe mais essas figuras tão patriarcais, né? O mundo do trabalho é dialógico, hoje não há mais um top-down, eu mando e você faz. Então, uma escola... Em todas as relações isso está mudando, exatamente, não é? em toda a relação do casal, né? Não existe mais isso. Então, às vezes há uma onda conservadora tentando voltar esses movimentos, mas isso não tem volta. O mundo é dialógico, a gente precisa trocar com a sociedade. Claro que existe o respeito, mas não é mais, né? Criança, acho que agora eu estou falando, não é isso, Isso, né? A gente não pergunta para o filho, a gente vai onde? Vamos almoçar onde? O que a gente vai fazer? O que você prefere? Né? Isso, o que você prefere, né? Eu lembro de um programa aqui da Cultura que era o porque sim não é resposta, né? Não era assim? E assim, ninguém mais aceita o porque sim. A gente dialoga. E na escola é que a gente faz esse diálogo. Então, infelizmente, infelizmente para alguns, isso não tem volta. A gente vai ter que dialogar. Sem dúvida. Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui, senão nós vamos sem intervalo, eu não posso fazer isso. E a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre os desafios enfrentados pelo professor. Com a gente, a pedagoga Ana Helena Altenfelder e os professores Mauro Rosa e Miguel Thompson. Continue aqui participando da nossa conversa. E as pessoas estão participando. Gerson Geminiano. No meu entender, a valorização do professor está na formação e também no salário. Tem várias pessoas aqui falando de formação, salário. Agora estamos falando aqui, Mauro, né, professor, educador, nota 10 deste ano. Eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente. Vou mostrar aqui umas imagens enquanto você conta. Você dá aulas em São Bernardo do Campo, numa turma do EJA, Educação de Jovens e Adultos. São brasileiros, então, que passaram já da idade escolar para a alfabetização, não é? E não tiveram oportunidade de estudar. E você levou o teatro de sombras para a sala de aula. Conta para a gente o resultado desse trabalho. Olha lá, as imagens estão no ar.
Então, o trabalho, então, ele surge dessa conversa com os alunos, né? Onde eles apontaram diversas questões ligadas ao preconceito. Nós dividimos em grupos de estudo esses educandos. Como eu dizia para você, todos os professores atuaram de forma efetiva nesse trabalho, né? Promovendo uma integração entre as disciplinas. E depois desses grupos de estudo, eles foram tentar colocar na linguagem teatral aquilo que eram vivências particulares, né? Então, aí usando como referencial Augusto Boal, né, que eu trouxe no meu trabalho, eles tentaram colocar suas vivências nas cenas que eles fizeram para esse teatro de sombras no final. Né? Então, seria uma forma aí de você colocar as suas experiências, as suas angústias, as coisas que eles trazem da sociedade, né? E tentando trazer uma luz a isso, né? Até fazendo meio ilusão a questão do teatro de sombras. E quando você aproxima dessa realidade, o aluno tem vontade de voltar à sala de aula, não é? De frequentar a escola, não é? Com certeza. Eu tive respostas muito positivas no final desse trabalho, sabe? Dos educandos, de forma geral, da comunidade que esteve presente e assistiu a esse espetáculo, né? As pessoas, eles passaram realmente por um processo que é a educação, um processo transformador. Né? E, ao final, a gente pôde constatar isso nos olhos, né? No brilho dos olhos, na forma como eles vinham abraçar e olhar para a gente e falar assim, olha, eu vejo a educação de uma outra forma. Isso faz os alunos frequentarem a escola e terem vontade de ser estudantes, né? E o desejo de ser professor, vou trazer um dado aqui para vocês, né? Apenas 2,5% dos atuais estudantes da rede municipal de ensino, só para a gente ter uma ideia, querem ser professores. Há 10 anos, o número de interessados era quase 3 vezes maior. São dados do PISA. Como mudar essa realidade, Ana? Não, a atratividade da carreira docente realmente é uma questão, várias pesquisas mostram isso. E é interessante porque os jovens valorizam o professor, mas não querem ser professores. E eu acho que a valorização da carreira docente, que passa por salário, passa por condição, passa pelo respeito da sociedade, sem dúvida nenhuma, é importante para que isso aconteça. Então, não é à toa que nós temos o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação tem metas em direção à valorização do professor, da carreira, né? Ele não pode ser esquecido, não podemos esquecer que é uma política de Estado, que deve ser continuada. Nós temos uma tradição, infelizmente, de descontinuidade de políticas públicas. Isso traz um prejuízo grande para a questão para a educação. Então, acho que é fundamental essa questão. E acho que, só completando rapidinho, iniciativas como essa, né, do prêmio, também é importante para mostrar. A gente está num momento de, muitas vezes, desvalorização do professor e da sua atividade. Então, mostrar que existe, sim, educação de qualidade nas escolas públicas brasileiras é importante. Professor. Bom, a Lelê disse várias coisas que eu acho fundamental, assim, a questão da remuneração e das condições do espaço. Mas tem uma coisa muito legal que o Mauro estava falando, que é nosso ídolo aqui hoje, né? Ele desenvolveu teatro. Uma das coisas que o professor pode desenvolver em didática, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode fazer quadrinhos, ele pode fazer cinema, ele pode estimular a fazer teatro, ele pode estimular a fazer pesquisa. Então, é uma profissão que você pode ser muitas coisas se você desenvolver projetos com os seus alunos. Acho que é uma das coisas que eu acho legal, que é encantadora e os meninos adoram quando a gente traz a cultura infanto-juvenil. A segunda coisa... E tem escola em qualquer lugar, então você pode ser professor e depois um dia querer morar em Fernando de Noronha para dar aula. Então é uma profissão maravilhosa para você escolher diferentes espaços. E que faz também o professor querer voltar à sala de aula, né? Isso. Que é ter esse entusiasmo. Eu vejo o Mauro contando que esse entusiasmo, ele falou assim, eu vi os olhos dos estudantes brilhando e a gente vê os seus olhos brilhando também, não é? Com certeza. Mauro, o que te faz ser professor e ter vontade de voltar todos os dias à sala de aula? Olha, eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, né? É uma experiência, para mim é uma experiência nova todos os dias, né? Isso é uma coisa gratificante da profissão. Você ir
e vivenciar sempre o novo, né? E ver esses brilhos no olhar quando a pessoa entende alguma coisa, quando você consegue dar conta daquilo que você se propôs, né? Você vê esse brilho, é algo que não tem preço. Delícia de conversa, infelizmente está acabando o nosso tempo. Uma palavrinha final aos professores que estão nos assistindo, Ana. Bem, então, aos professores, parabéns pelo dia. Eu acho que é importante que eles tenham reconhecimento dos seus alunos, das comunidades, da escola, pela importância do seu papel na sala de aula, na relação com os alunos, próximo dos seus alunos, no desenvolvimento do país. Bom, o que eu tenho para falar, eu estou aqui representando milhares, por que não dizer milhões de professores, né? Eu gostaria realmente de falar como eu estou feliz de poder representá-los aqui, né? Mostrar que a gente tem, sim, educação de qualidade na escola pública, né? Todos os 10 premiados vêm mostrar isso para a gente, que por mais adversas que sejam as situações que a gente vive, a gente tem, sim, uma educação de qualidade. Então, tentar falar para esse profissional que está assistindo a gente, que não desista, né? E que seja firme na luta aí, no dia a dia, na sala de aula, porque vale a pena. Sem dúvida. E que a gente saiba que é uma profissão, a gente tem que desmistificar essa ideia de herói, de vocação, que é uma profissão que exige estudo, que exige habilidades e competências, como um engenheiro precisa cálculo para não cair o prédio. Então, que a gente seja profissional cada dia melhor. Tenho certeza que todos lembraram aqui dos seus professores, eu lembrei de vários. Muito obrigada pela presença aqui, parabéns, até uma próxima oportunidade. Obrigada pela sua companhia, até a próxima.